a gente continua agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre a saúde do idoso. Vamos nos preparar, porque esse período vai chegar para todos nós aqui com a doutora Luana Brandão, que é geriatra. Doutora Luana, água. A água é uma briga, né? Porque o idoso não sente sede, isso é fisiológico. Então, a gente já sabe disso e orienta que beba água sem vontade. Então, ele fala, mas eu não tenho sede, mas não pode, né? Então, a água entra também como um remédio. Então, ela acaba tendo que ser utilizada durante o dia. Então, eu oriento sempre, coloca uma garrafa de 1,5 litro e aí, no final do dia, o senhor ou a senhora tem que ter tomado aquela água todinha para saber a quantidade que tomou. Então, às vezes, eles falam assim, não, eu tomo muita água. Mas aí pega um copo, toma metade do copo, joga o resto da água fora. Então, a orientação é que beba, que a família oriente. Ah, mas eu coloco a garrafa, ele não toma. Mas peça para tomar, estimule, porque é fundamental. A gente, às vezes, no verão, daqui a pouco o verão já chegou um pouco o calor, né? E o verão daqui a pouco chega com força e os idosos, eles desidratam com muita facilidade. Água, tão simples, né? Água. Água não é água de coco, não é água. Não é chá, não é água. Chá, não é suco, não é água. Pode fazer parte, mas a gente estimula a água. Atividades em grupo. A atividade de grupo é outra orientação. As pessoas que gostam de atividade em grupo, elas têm um envelhecimento muito mais leve, muito mais fácil de serem conduzidos. Existem algumas pessoas, pela personalidade, não gostam mesmo, né, de se comunicar, de atividade em grupo, até porque também existe o estigma daqueles grupos de idosos, que as idosas ficam dançando e pulando. Tem gente que não gosta desse estilo. Mas a gente orienta que faça, tente ver, se não gosta desses grupos, mas assim, algum curso que se faça em grupo, um grupo de pintura, um curso de língua, alguma coisa que você converse com o outro, você trocar experiência. Nesses momentos, talvez você troque até os seus problemas, né? Veja que o problema do outro é muito maior do que o seu e você ganha muito conhecimento. A atividade em grupo faz parte de um envelhecimento saudável. Para aquelas pessoas que não gostam, existem alguns jovens que são assim, que vão e falam, olha, começa a mudar um pouco o seu estilo, porque lá na frente isso vai gerar algum problema de fato. Até porque as pessoas precisam ter os seus próprios relacionamentos. O que eu vejo, às vezes, os idosos se ligam muito aos filhos, fazem tudo com os filhos, com os netos. A questão do neto, existe até uma netoterapia, né, que é bom, mas não pode só ser o neto, porque o neto uma hora vai embora, vai ter a vida dele, e aí você fica sem aquela base dos seus próprios relacionamentos. Então, as atividades em grupo são fundamentais. Interagir com o mundo virtual. E sabe que eu tenho vários idosos que interagem e ganharam muito com essa questão do WhatsApp, do Facebook, porque eles conversam com pessoas que não moram mais próximos, né? Pessoas que eles já não veem há muito tempo, e com os netos, com esses grupos familiares, é muito divertido. Eles colocam fotos, sabem o que está acontecendo. Quando os filhos viajam, eles conseguem se comunicar. Então, que os netos, aí eu vou colocar os netos para tentem orientar, né? Ajudem o idoso, ele vai ter mais lentificação para aprender. Eles não nasceram nessa era virtual, que é o contrário dos nossos filhos e dos netos atualmente. Mas tente, né? Assim, com paciência, oriente, coloque o seu idoso nesse mundo virtual, porque eles ganham muito com isso. E ajuda a trabalhar a mente também. Ajuda a trabalhar a mente, a sociabilização, eles passam o tempo deles ali fazendo algumas atividades. Existem jogos, né, que estimulam a mente hoje em dia. E esse contato com a família, que às vezes fica mais distante, acaba ficando mais presente nesse mundo virtual deles. Esse é um dos pontos positivos das redes sociais, né? Dos grupos, das redes sociais, dos aplicativos, que é para os idosos. O idoso, ele acaba usando com mais tranquilidade, porque ele não tem necessidade daquilo o tempo todo. Os jovens hoje em dia estão mais presos a isso e traz muita utilidade. E eles se sentem assim, tô recebendo atenção, que às vezes uma mensagem, hoje é como se fosse uma visita de ontem. Uma visita de ontem é uma mensagem de hoje, assim. E isso eles consideram muito, né? Consideram e eles valorizam muito. Valorizam e retribuem aquilo de uma maneira muito especial, com carinho, atenção. Eu costumava mandar cartõezinhos de aniversário. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas eles mandavam cartões datilografados. Era muito interessante. Datilografado mesmo o cartão. Então, você percebe que pequenas coisas eles retribuem de modo muito agradável, porque eles se fazem parte, né? Eles se sentem parte integrante daquele mundo. Adaptação. Colocar aqueles equipamentos para o idoso mesmo, na hora de tomar banho, para evitar acidentes, com o alerta que a senhora trouxe no bloco anterior, que é do altíssimo número de quedas
com idosos? Por conta dessa questão da sarcopenia, que é uma doença mesmo, né, que acomete os indivíduos acima de 70 anos principalmente, que é uma perda de massa muscular. Então, eles perdem principalmente a musculatura responsável pelos reflexos, a musculatura rápida, que a gente chama, que eles vão perdendo com o tempo, principalmente aqueles idosos que são sedentários, eles perdem com muito mais rapidez. Então, as barras de apoio, principalmente, a gente orienta no banheiro, porque o vaso sanitário geralmente é o vaso sanitário mais baixo e a força muscular da coxa é a força que eles não têm de fato. Então, eles acabam pegando na maçaneta, no box, na pia, e acabam caindo. Então, o domicílio, o banheiro é um dos locais mais frequentemente que a gente percebe que o paciente cai. Barra de apoio nos locais onde ele anda com mais frequência, mas a gente orienta principalmente no vaso sanitário e no box, que são os locais mais comumente relacionados à queda. E aí vai observando, né, a altura da cama. Sim, São aquela detalhes. cama box é uma cama que é muito complicada, porque ela é mole nas bordas, né? Não tem nada contra, mas alguns idosos a gente precisa orientar, porque senta na beirada e cai. Então, isso é uma coisa comum. Coisinhas no meio da casa, né? Tapete, mesinha de canto. Então, os idosos, as idosas principalmente, adoram aquele monte de paninho na casa. Isso é perigoso. Neto pequenininho que vai correndo para a vovó pegar e derruba a vovó. Animais de estimação, cachorro, a gente já viu muita queda por animais de estimação. Então, são pequenos detalhes que a gente, na conversa, vai orientando. Claro que a gente não consegue orientar sobre tudo isso nas consultas, mas à medida que a gente vai se conhecendo, vai conhecendo os familiares. A vacina é uma outra orientação que a gente costuma falar muito. A gente tem, a Sociedade Brasileira de Geriatria tem orientado que a gente fale mais, porque como a gente fala muita coisa, às vezes alguma coisa fica para trás. Então, a vacina da gripe, né, que é algo que todo mundo já conhece, mas existe também a vacina da pneumonia, a vacina contra o herpes zoster, que é a vacinação apropriada para o indivíduo acima de 50, 60 anos. Até porque a gente já fez o alerta. A partir de 60 anos, já pode buscar um geriatra. Já deve buscar o geriatra. E aí, pode sem ficar, olha, não vou buscar não, porque geriatra é médico de velho. Sem esse que preconceito, as pessoas dizem. não, Gente, não dá mais, a gente precisa se preparar. E eles vão ao consultório e quando me olham, falam, nossa, é tão jovem, eu achei que eu viesse encontrar uma pessoa idosa, mas não ia dar, porque a gente acaba batendo papo. Então, eles têm esse preconceito, mas eu acho que cada vez mais a gente tem mostrando que não é isso, que a gente existe para agregar, né? Nós existimos para uma prevenção, não é para proibir, nem para dizer o que deve ou não deve fazer, é uma orientação, para que o envelhecimento seja cada vez mais saudável. O nosso principal objetivo é orientar quanto a manter-se independente, né? Porque como a população vem envelhecendo e as famílias têm ficado cada vez com um número restrito de filhos, hoje a taxa de natalidade é de 2 filhos por casal. Então, cada vez você vai ter menos gente para cuidar, menos gente olhando para esse idoso. Então, o idoso tem que se manter independente por mais tempo, porque ele possa precisar de alguém para cuidar dele lá na frente, né? Bem lá na frente. E aí, o geriatra, além de cuidar da saúde, desse equilíbrio, corpo, cuida também da mente, que acaba sendo um pouco psicólogo também, porque muitos problemas hoje dessa faixa etária estão ligados a problemas psicológicos mesmo, problema com a família, ou isolamento, porque não querem, ou então aquela história que você falou, olha, já fez muito, não precisa fazer nada não, então fica aí quietinha, vai assistir TV, vai não sei o quê, e assim, impedir que o idoso se movimente. Então, idoso ideal é o idoso independente. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Então, mente e corpo. Vamos fazer uma campanha por um idoso mais independente. É isso aí. Doutora Luana, muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho, pelo astral. Obrigada. Que isso aí seja divulgado amplamente, que é isso que a gente precisa. Vai sim, a gente está aqui para isso. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública, mas você já sabe, quer conferir esta ou qualquer outra edição do programa, vai lá no YouTube, Dona Matos TV ou Fundação Aperipê, playlist do Utilidade Pública, as nossas redes sociais. Vocês estão acompanhando aí na tela. Vocês também podem enviar sugestões aqui para o programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, a partir das 18 horas.